Bom dia. Hoje nós vamos falar da teoria da peneplanação, ou a teoria do ciclo geográfico ideal, do William Morris Davis, uma teoria de 1899. Eu também já vi em alguns textos afirmando como 1898. Nunca vi o original do trabalho, mas já li traduções do original. Então, aí entre 1898 e 1899, uma teoria que fala acerca das superfícies de aplanamento, da gênese das superfícies de aplanamento. Na verdade, o Davis tenta entender, quando ele lança essa teoria, por que algumas regiões são montanhas, por que outras eram planas, enfim. E ele monta a teoria do ciclo geográfico ideal. Então, vamos parar para pensar que o Davis ainda é um pensador, né, quando ele lança essa teoria, ainda do século XIX, nem do século XX. Não, nós estamos falando de uma teoria com 120 anos, mais de 120 anos de hoje em dia, com conhecimentos ainda de geologia, de tectônica muito precários. Mas a teoria do Davis ela foi muito importante porque ela é considerada quase como uma certidão de nascimento para a geomorfologia e ela tem muitos conceitos que ainda são utilizados para o entendimento das superfícies de aplanamento. Então, o Davis ele vai entender que todo o processo ele começa com um soerguimento continental generalizado. Tá? Haveria esse soerguimento e geração de uma região montanhosa, como as Rochosas, como os Alpes, os Andes, enfim. A partir desse momento, a erosão cessaria tectônica e a erosão começaria a modelar e arrasar essas montanhas. Então, num primeiro momento, os processos seriam muito intensos, porque a água, o nível de base para o Davis era só os oceanos, então a água tinha muita energia para descer do alto das montanhas para os oceanos. Então, os vales iam dissecar muito rápido, que ia aumentar a distância entre interflúvio e vale, né? E esse momento que ia ser tudo com muita energia rápido, ele chama de juventude. Depois que você já tivesse os principais rios alcançado o nível de base, você começaria um processo em que você diminuiria a distância dos interflúvios para os fundos de vale, começaria um arrasamento geral do relevo, abaixando ele. Esse momento você chamaria de maturidade. E posteriormente, já no final, quando você já tivesse arrasado quase todos o relevo, os rios já não iam ter tanta força, iam ser muito meandrantes, você ia ter amplas áreas planas, rebaixadas, né? Os relevos que iam sobrar ia ser um ou outro isolados ao longo dessa superfície aplainada, que ele vai chamar de Monadnock, vai dar esse nome, e essa ampla superfície aplainada ele vai chamar de peneplano, tá? Para ele, então, as condições teriam que ter umidade, porque o trabalho fluvial e o próprio trabalho de erosão nas vertentes iria arrasar o relevo, né? Levando de um primeiro momento, logo depois do soerguimento, quando todo o sistema tem muita energia, que ele chama de juventude, para um momento de energia intermediária, que ele chama de maturidade, até para um momento que poderia durar muito tempo, quando o relevo já estivesse muito arrasado, entendendo sempre com base no nível do mar erodido, né? E você teria uma ampla planície que ele chamaria de peneplano, aplainada pela erosão, sobrando um ou outro relevo residual que ele chama de monadnock. Então isso seria senilidade. Né? E esse processo da senilidade se interromperia quando começasse um novo ciclo com um novo soerguimento continental generalizado. Vamos entender que a teoria da tectônica de placas ela começa a surgir quando os americanos estudam o fundo do Oceano Atlântico no final dos anos 50. Então tem 60 anos, né, de distância das duas teorias. Então ele não entendia bem a tectônica, ele entendia na teoria dele que haveria esse soerguimento e que você teria fases, que ele compara com fases da vida, né? Quando o relevo é muito montanhoso, ele está na juventude, porque está começando a ser trabalhado depois desse rápido soerguimento. Quando está médio, seria maturidade. Quando já está arrasado, né? É muito aplainado, com peneplanos, um ou outro relevo que sobra, né? Que ainda não foi arrasado, são relevos residuais, ele chama de monadnock, que seria a maturidade. Necessidade de clima úmido seria, sobretudo, um rebaixamento vertical do relevo, aonde um novo soerguimento que termina com o ciclo anula o que sobrou do ciclo antigo e começa novamente um ciclo do zero novamente. Agora, só para lembrar que o Davis entendia que você não precisava chegar na senilidade para ter um novo soerguimento e começar tudo de novo.
Igual a vida de uma pessoa, tem pessoas que morrem jovens, pessoas que morrem maduras, nem todos chegam na senilidade para morrer, né? Você poderia também interromper este processo de evolução do relevo entre juventude, maturidade e senilidade com um novo soerguimento a qualquer momento que desse início a um novo ciclo, né, erosivo de formação de superfície de aplanamento. Então essa é a primeira teoria, ela tem vários problemas, né, não só em relação à tectônica, porque a gente sabe que a tectônica não funciona dessa maneira, tem problemas também em relação ao nível de base, porque a gente sabe que existe, hoje em dia sabemos claramente que existem diversos níveis de base intracontinentais, então você não vai aplanar tudo no nível do oceano, o oceano não é o único nível de base. De processos também, porque a gente sabe também que a erosão lateral ela é importante, não só o rebaixamento vertical. Críticas em relação ao clima, porque para ele precisava ter água, e hoje em dia a gente sabe que a água é muito importante, mas há processos que ocorrem até em climas semiáridos, tá? Mas essa seria a teoria do Davis de uma maneira bem generalizada.